Olá, pessoas. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Dulce, cantora, compositora e terapeuta. Trabalho no setor de humanização do Hospital das Clínicas de São Paulo. É um hospital filiado ao SUS com muito orgulho. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre uma fala idiota, infeliz, né, do ministro Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação, que falou, né, declarou que as crianças com deficiência atrapalham o aprendizado das outras. É uma declaração idiota e infeliz, e acho que também a gente nem precisa comentar o que é uma pessoa neurotípica, só que perversa e idiota fala, mas a gente está nesse tempo estranho em que uma pessoa como essa, assim, tão desqualificada, é alçada a ministro da Educação. E a gente precisa colocar bons valores, né, para que isso não volte a acontecer, né? Que é esse pessoal que está aí nos cargos mais importantes do país, não voltem a eles, para que a gente aprenda com essa experiência, esse tempo difícil que a gente está vivendo. Eu não estou aqui para falar por pessoas com deficiência, porque existem muitas pessoas com deficiência física e intelectual que podem falar por si mesmas, e quando o assunto é deficiência, são elas que a gente tem que ouvir, né? E não uma pessoa neurotípica falando por elas. Mas eu aproveito aí essa infelicidade para falar sobre a experiência que eu tive na minha educação infantil em uma escola inclusiva, né, que aceitava crianças com deficiência. Eu fui educada no final dos anos 80 e no começo dos anos 90. Nessa época não tinha nenhuma lei, nenhuma decisão que obrigasse as escolas a aceitar crianças com deficiência, e de fato muitas não aceitavam, né, por esse pensamento, essa ideologia, essa mentalidade medíocre que alcança aí o nosso ministro da Educação. Mas eu tive a sorte de ir para uma escolinha de bairro que não existe mais, chamava-se Carrossel, aqui nos Jardins, né, de São Paulo, que aceitava crianças com deficiência, e por aceitar, recebia muitas crianças, porque não eram tantas escolas que aceitavam. E eu não lembro de nenhum nome dos meus coleguinhas neurotípicos. Agora eu lembro dos meus 3 coleguinhas com deficiência. Lembro que tinha o Kleber e a Fanny, que tinham a síndrome de Down, e tinha o Juliano, que tinha um problema na fala, uma afasia que eu não sei dizer exatamente o que era, né? Eu era criança, né? Bem pequenininha na época. E para mim foi uma sorte, foi um privilégio estar numa escola como essa, porque eu pude conviver com essas 3 crianças, ser amiga e amar, né, essas crianças. E com isso eu tive a oportunidade de trabalhar o meu amor, o meu respeito, trabalhar outras formas de comunicação, né, outras formas de demonstração de carinho, né, e outras formas de brincar, de resolver meus problemas cotidianos com os meus amigos que tinham um modo diferente de estar no mundo, né? Não é uma deficiência, não é uma doença, ela é um jeito de estar no mundo que não é o típico, né? Que não é o mais comum. Então, para mim foi um privilégio, e com eles eu aprendi e desenvolvi habilidades de sociabilidade que são muito úteis para mim até hoje, que trabalho com saúde e eventualmente com pessoas com deficiência, né? Então, para mim é muito importante esse aprendizado que eu tive com esses meus coleguinhas, é uma educação que eu carrego comigo até hoje e que é muito presente na minha vida. Eu só tenho a agradecer o Kleber, a Fanny e o Juliano, né? Então, não fui atrapalhada, meu aprendizado não foi atrapalhado por essas crianças, muito pelo contrário, essas crianças me ensinaram muitas coisas e foram meus professores. Eu que sou uma pessoa que tenho muita fé e acredito muito em Deus, é,
tenho a convicção de que Deus envia essas pessoas, né, que são atípicas, e não só as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras, as pessoas que não estão na heteronormatividade, né, que não são heterossexuais, cisgêneras, né, as pessoas que são atípicas, que não são o que é mais comum, né, Deus envia como um sinal que Ele quer que a gente conviva com pessoas diferentes, né, com os nossos companheiros de espécie, na nossa diversidade, né, então um mundo em que a gente aceita, acolhe, é um mundo que Deus quer para toda a humanidade. Portanto, Ele envia essas pessoas como professores para que a gente aprenda na prática a conviver, a amar, a respeitar e, e se enriquecer, né, com a diversidade da nossa espécie humana. Então, eu vou terminar aqui com uma oração que eu gosto muito, que é a oração de São Francisco, que fala muito sobre amar e ser amado, compreender e ser compreendido. Essa fase difícil do Brasil vai passar, essas pessoas vão passar, e os bons valores, né, do amor, do respeito, da convivência vão ficar, tá bom? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, para a vida eterna. Obrigada, gente. Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Pensem melhor na hora de votar da próxima vez, tá bom?